Olá, meu nome é Vinícius Takeu e eu vou apresentar o trabalho que a gente vem desenvolvendo nos últimos meses para o projeto que se chama Estudo Comparativos de Técnicas para Análise de Sentimento e Desenvolvimento de uma Biblioteca de Programação para Análise de Textos em Língua Portuguesa. Eu sou orientado pelo professor Rui Jorge Tramontim Júnior e nós somos aqui do Desk CCT de Joinville. Aqui está um roteiro que eu vou seguir para apresentar o trabalho que vem sendo feito nos últimos meses. Eu vou discutir um pouco qual que é o nosso objetivo, contextualizar e apresentar a área da análise de sentimento e aplicações, discutir técnicas e níveis para realizar essa análise de sentimento, apresentar a definição de corpos e qual que é a abordagem que a gente está utilizando para construir o nosso, discutir etapas futuras do processo de construção, porque ainda é um processo que a gente está em andamento, e apresentar aplicações e projetos futuros que a gente tem em mente. Quando a gente começou a nossa revisão bibliográfica, a gente constatou duas coisas. A primeira delas é que na língua portuguesa o número de corpos ele é extremamente escasso. E segundo, que a maioria dos corpos que existem na literatura em outros idiomas, eles são baseados ou em notícias, ou em posts de redes sociais, ou em reviews de hotéis ou compra de produtos. Com isso, o objetivo do nosso trabalho torna-se construir uma base de dados, ou um corpus, que seja baseado em legendas de filmes e séries e seja na língua portuguesa. A análise de sentimento ela é uma sub-área do processamento de linguagem natural que surgiu com a quantidade massiva de dados que a gente tem hoje em dia disponível na web e a necessidade de se extrair informação dela. Bom, o objetivo dela é determinar se uma informação textual ela expressa uma opinião positiva, negativa ou neutra com relação a uma entidade ou evento. Eu citei algumas aplicações da análise de sentimento ali embaixo, como por exemplo a manipulação de ativo no mercado de ações, a análise da opinião pública com relação a um evento, análise de comentários e vídeos no YouTube, críticas de filmes e músicas ou até mesmo receitas culinárias. Essa análise de sentimento ela pode ser realizada em três níveis. O nível de aspecto, a gente vai analisar um aspecto de uma sentença ou de um documento, como por exemplo a casa ou a janela. No nível de sentença, a gente vai analisar a sentença como um todo. E no nível de documento, a gente vai analisar o agrupamento de sentenças. Eu listei aqui três principais técnicas que são utilizadas para realizar análise de sentimento. A gente tem as baseadas em léxico, que vão utilizar algoritmos clássicos, usando métricas que estão contidas nos próprios dados. Então, por exemplo, a gente tem uma sentença com 8 palavras. E a gente pode ter, por exemplo, 5 positivas e 3 negativas. Então, ela vai ser classificada como positiva por ter um número maior de palavras positivas. A gente tem as baseadas em aprendizado de máquina, que vão utilizar algum algoritmo de machine learning para tentar prever a partir de um conhecimento prévio, um corpus, por exemplo. E a gente tem as baseadas em ontologia, que vão utilizar redes de conhecimento e lógica matemática para tentar inferir se essa informação textual ela é positiva, negativa ou neutra. Bom, eu falei tanto sobre corpus, mas o que é um corpus? Aqui eu trouxe a definição dele, que é um conjunto de informações textuais em algum formato eletrônico que contém anotações humanas em cima de uma língua natural. Aqui ao lado eu tenho um exemplo de um corpus, então a gente pode ver um corpus que a gente tem várias palavras anotadas com a sua classe gramatical, agrupadas em sentenças. Então esse seria um exemplo de corpus e várias técnicas utilizam eles. Eu citei no slide anterior as abordagens baseadas em aprendizado de máquina, mas as abordagens léxicas também utilizam dicionários que também são considerados corpos. Na língua portuguesa, como eu já comentei, esse número é baixo, a gente tem somente um, que é formalmente conhecido como um corpus, que é o RELI, que ele é baseado em reviews de livros. A gente também tem outras bases menores na língua portuguesa, mas mesmo assim o número continua sendo pequeno. Como eu comentei anteriormente, o objetivo do nosso trabalho é construir um corpus baseado em legendas de filmes e séries na língua portuguesa. Para isso a gente utilizou o Open Subtitles, que ela é uma base com mais de 2,6 bilhões de legendas em 60 idiomas diferentes. A estrutura do Open Subtitles está descrita aqui, a gente tem vários documentos em idiomas diferentes, por exemplo, inglês e português, e a gente tem um documento especial chamado alinhamentos sentenciais que faz o mapeamento de sentenças de um idioma para outro. Então, por exemplo, aqui a gente tem um documento de origem em inglês e um documento de destino em português, e a gente tem os mapeamentos. Por exemplo, uma sentença 1 está mapeada para 2, então a sentença 1 é igual à sentença 2 do inglês para o português. A gente construiu uma série de algoritmos em Java, Python e C++ para fazer essa seleção de sentenças na base do Open Subtitles e despejar em uma série de planilhas para que a gente pudesse fazer a anotação e a revisão e, ao final, construir o nosso corpus final. Esse é um exemplo de uma planilha gerada pelo algoritmo para a gente fazer a anotação e posteriormente a revisão. Então a planilha ela contém um campo ID, que é o identificador único no nosso corpus, uma coluna EN, que é uma sentença no idioma inglês, uma coluna PTBR, que é a sentença no idioma português brasileiro. A gente tem uma coluna Type, onde a gente vai fazer a anotação de acordo com o tipo
da sentença, se ela é objetiva ou subjetiva. Para ela ser subjetiva, ela tem que expressar uma opinião. E se ela expressar uma opinião, ela vai ter uma polaridade, que vai ser -1 negativa, 0 neutra e 1 positivo. A gente tem um campo emo, que é para emoção, mas isso é para trabalhos futuros. A gente vai ter o campo heavy, que é se a sentença já foi revisada. E a gente tem um campo trad, que é erro de tradução ou sentenças muito pequenas que a gente desconsiderou ela para fazer a construção do nosso corpus. Esse é o resultado que a gente espera ao final da construção, da compilação. Então, a gente vai ter um corpus composto de várias sentenças e cada sentença vai ter as suas frases, as suas outras sentenças compostas lá do documento do Open Subtitles, em que a gente vai ter anotado o type, que vai ser subjetivo ou objetivo, a polaridade, a emoção, isso é para trabalhos futuros como eu comentei, o caminho de origem no Open Subtitles do inglês e o caminho de destino do português no Open Subtitles. Bom, agora pensando nas etapas seguintes, primeiro a gente pretende terminar a anotação e partir para a etapa de revisão e compilar o corpus final. Em seguida a gente pretende testar o potencial desse corpus que a gente criou, como é o primeiro baseado em legendas de filmes e séries. A gente quer testar o potencial dele no treinamento de algoritmos de aprendizagem de máquina para análise de sentimentos. Em seguida a gente também pretende construir uma biblioteca na língua portuguesa utilizando esse ou outro corpus para fazer a análise de sentimento na língua portuguesa, já que hoje em dia a gente não encontrou nenhum que faça isso. Bom, aqui estão as referências. Obrigado. Esse é o título do meu resumo, Construção de um Corpus Linguístico para Análise de Sentimentos baseados em legendas de filmes. E aqui estão os contatos meu e do meu orientador Rui, caso vocês desejem entrar em contato conosco.